Aqui com o lápis H, eu vou espalhar esse sombreado a esse lado. Aqui eu inicio com o lápis H porque aqui é uma área que tem um pouco mais de claridade. Eu vou tomar esse cuidado para não escurecer. Eu venho definindo já essa gota de água. Aqui, de acordo com o que a gente for trabalhando, as camadas, a gente vem trabalhando com lápis mais escuro, como lápis HB, B. Se tiver precisão, a gente utiliza até o lápis 12B. Eu vou definir alguns cílios na sobrancelha que aparece por aqui, são bem ralos mesmo. Primeira camada eu vou fazer tudo com lápis H. Eu vou buscando preservar o formato dessa gota de água. Isso que eu já venho definindo ela, as bordas. Eu já pego o lápis H um pouco mais firme, para deixar o preenchimento já bem preenchido. E agora eu vou utilizar o lápis 3B, vou fazer descendo aqui um degradê. Observa que eu vou tentando suavizar algumas manchinhas que aparecem. Isso é bem normal. Eu vou construindo sombra ao redor dessas manchinhas que aparecem, tentando suavizar elas, fazendo com que elas desapareçam. Agora observam que com o lenço de papel eu deixo borrar um pouco para dentro dessa gota de água que a gente irá fazer. Eu já aproveito isso e utilizo ela como se fosse uma camada de grafite bem de leve, bem suave. Eu venho basicamente aqui arranhando o lápis no papel, sem pressionar. Quero lembrar você que você pode ficar à vontade para girar aí seu desenho e encontrar a melhor posição para sua mão. No meu caso aqui, às vezes eu evito de fazer isso, porque como eu estou gravando fica um pouco chato. Mas se você não grava, você pode ficar à vontade para girar seu desenho. E agora com ensuminho, vou espalhar com ensuminho para preservar um pouco mais dessa camada. E agora vamos partir para essa gota de água. O grafite 4B, eu vou definir as bordas aqui mais escuras, as partes que tem mais sombra. Observa que eu faço os traços e depois eu jogando uma leve sombra na lateral deles. Eu venho com o lápis HB, que eu vou buscando construir o formato dessas sombras que eu observo. Fazer um degradê indo para essa parte aqui, saindo aqui dessa linha que define essa gota. Eu vou suavizando. Eu vou jogando uma sombra bem suave, só no cantinho aqui, entrando para dentro da gota. E agora com esse número 2, eu vou suavizando. Com o lápis 3B eu vou definir aqui essa borda. Eu vou só aproveitando o excesso de grafite que já tem na ponta desse fuminho, aí fazendo esse preenchimento dessa sombra. Observa que eu já vou preservando os pontos de volume dentro dessa gota. Um outro de água bem tranquilo de se fazer, bem suave. O pincel número 6, pelo de Marta, vou suavizar aqui esse grafite. Aqui com o lápis 12B, esse lápis é da Faber-Castell. Eu vou definir aqui essa sobrancelha, esses cílios. Esse é o lápis Peter Mark, muito bom ele, bem escuro, e realça bem pouco o brilho do grafite. Se você estiver procurando um lápis escuro, que não realça tanto o brilho, esse é o lápis. Com o lápis HB eu vou jogar mais uma camada nessa sombra que passa aqui por dentro. Na verdade ela passa por trás da gota, como é transparente, ela realça. Poderia utilizar um lápis mais escuro? Poderia. Porém, eu estou utilizando o lápis HB para não correr o risco de escurecer demais e essa minha gota de água ficar meio estranha, tudo muito escuro. Eu pressiono um pouco isso em mim, no local dessa sombra, e venho suavizando. Com o lápis 3B, vou espalhar uma sombra aqui na lateral desses traços que define essa gota de água. Eu estou fazendo isso para que fique com sombra aqui na lateral e não com os traços muito aparentes. Não fazendo um degradê saindo
dessa linha, suavizando. Vai ficando com profundidade, mas não com aparência de traço. Agora eu venho com a borracha limpa tipo para suavizar esse volume em algumas partes. Já aproveito para suavizar essa borda também, que não é tão marcada assim. Tô dando umas batidinhas bem de leve. Eu venho buscando o formato desse volume, tentando retratar ele da mesma forma. Agora eu venho com a caneta borracha Tombow .3. Observa que eu corto ela, deixo ela chanfrada, para ter mais precisão na hora de fazer esses detalhes. Lápis H, eu vou definindo aqui na lateral desses brilhos que eu fiz. Basicamente eu volto retocando, onde eu vejo que tem necessidade. Agora aqui, vou iniciar no próximo olho. Já vou começar com o grafite 4B, fazendo essa linha da pálpebra. Basicamente da mesma forma que fizemos o outro olho. Começo definindo onde é mais escuro. E vou fazendo degradê, tanto para cima como para baixo. Já vou aproveitar também para fazer essa linha do cílio. Eu faço da mesma forma, faço assim, esse traço mais escuro e vou suavizando com o degradê. Eu venho buscando fazer movimentos bem curtinhos, deixando bem preenchido. E tudo que é bem escuro, eu venho jogando já essa primeira camada com o grafite 4B. Já vou buscando preservar os efeitos de brilho. Observa que de acordo com que eu vou pro final da pupila, eu vou suavizando, fazendo degradê interessante, para que essa passagem não fique tão seca, tão rígida. Já vou puxando os cílios, aqui eu venho só arranhando o lapiseira no papel, sem pressionar ela. Agora eu venho com o lápis HB, vou trabalhar todo o preenchimento desse olho. Eu vou buscando girar o lápis, pegar o lápis da ponta mais fina, só toma um pouco de cuidado para não chegar a arranhar na área que eu estou sombreando. O intuito aqui é deixar bem preenchido. Nessas primeiras camadas eu não pressiono o lápis. Pego ele firme, mas não chega a pressionar. Agora com o esfuminho número 6, venho suavizando bem de leve essas primeiras camadas. Observa que eu não passo o esfuminho nessas partes bem escuras. Eu passo o esfuminho só na parte que eu fiz o preenchimento com o lápis HB. Nessas partes mais escuras eu utilizo o pincel. Esse pincel é um pincel número 2 pelo de marca. Agora com o lápis 3B eu vou escurecer um pouco mais essa sombra, que seria essa daqui. Troquei o lápis pelo lápis HB agora, para vir suavizando essa passagem, lenço de papel, para suavizar.